Então, tem um conforme de conforme a gente apresenta. E dá para a pessoa, a gente pode ser, a gente presenteia a característica daquela pessoa, a gente quer deixar um negócio perfeito. Para isso, tem uma forma de dirigir, tem uma forma de explicar, tem uma forma de falar, tem uma forma de dar. Boa noite. Agora vocês estão me ouvindo? Ah, eu estava aqui falando, o som não estava saindo. Boa noite a todas vocês. Antes da gente iniciar aqui, eu quero saber de vocês, da onde vocês são. Se vocês são do grupo do CTJ, que já são alunos do Jornada Interna, já fizeram Jornada Interna, ou vocês fazem parte do grupo da comunidade. Escreve aqui embaixo, por gentileza, de qual grupo vocês fazem parte, só para eu saber. Antes da gente iniciar, enquanto todos vão entrando aqui, tá bom? CTJ, que é o grupo de alunos do Alan, que já fizeram Jornada Interna, que é um grupo exclusivo. Inclusive, quem está vindo da comunidade, a gente abriu uma exceção, tá? No dia de hoje, porque essa aula aqui, ela acontece somente para quem é aluno do Jornada Interna, todas as terças-feiras, tá? É um acompanhamento semanal que a gente tem para quem é aluno. E dessa vez a gente decidiu abrir aí para quem está lá no grupo da comunidade, que acompanha o Alan no Instagram, e que entrou no grupo, tá bom? Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo. Quem veio da comunidade e quem veio do CTJ. Quem já fez o Jornada Interna aqui, só para eu saber. E quem ainda não fez? Fernanda. Vou participar do Jornada dia 6 e 7. Eu acho que é só dia 6 que é o Jornada Online, Fernanda. É um dia só, tá? É o presencial, que são 2 dias. Eu vou participar dia 6, que bacana, Érica. Jornada online é apenas um dia, tá? Que vai acontecer dia 6, o dia inteiro. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Hoje a aula a gente vai falar um pouco, entrei na jornada, Priscila, que bacana, então todas vocês já praticamente já inscritos, né? Simone
Boa noite, Simone, tudo bem? Então, o que eu quero falar aqui para vocês? A maioria de vocês participaram do Jornada Interna, fizeram alguns desbloqueios emocionais, acredito, né? Quem ainda não participou vai ter a oportunidade de fazer muitos desbloqueios emocionais nesse dia 6, agora online com a Alan, ou presencial, tá? Aqui em São Paulo, em Alphaville, dia 13 e 14 de dezembro. Ah, aqui, ó, a Jaqueline vai participar em 2026. Ótimo. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Todo ser humano tem pelo menos 40 bloqueios emocionais. Por quê? Se você já fez 1, 2, saiba que tem pelo menos 40 para iniciar. Por quê? Porque todo bloqueio emocional ou trauma emocional vem de uma história negativa que você já viveu, que você já passou. E o tempo, ele não cura nada. Por que ele não cura? Ele não tem poder para isso. Só existe cura quando existe uma ressignificação interna, que a gente chama de desbloqueio emocional, tá? Então, todas vocês que estão aqui, carregam trauma com o pai, com a mãe, ou com o responsável que criou, ou de algum colega, de algum amigo, de alguma decepção, de algum relacionamento, mesmo que hoje você não esteja mais nesse relacionamento. Toda história negativa gera um dano interno quando não é ressignificado, tá? E vocês vão descobrir muito mais sobre isso no Jornada Interna, mas eu já quero iniciar aqui falando a respeito disso. Então, a matéria de hoje, ela está na apostila, tá? Apostila do Jornada Interna. E a gente vai falar sobre o rio que precisa fluir dentro de você. Todos nós carregamos algo que nós nascemos para viver nessa terra. Ninguém vem para a Terra por acaso, por acidente, ou só para passear. Todos nós carregamos um propósito, uma missão existencial interna. E talvez você leve a vida aí sem saber quem você é, na totalidade, sem saber o que você veio fazer na Terra. Por quê? Porque os bloqueios emocionais, os traumas emocionais, impede você de enxergar, impede você de viver tudo aquilo que você tem para viver nessa Terra, em abundância, receber aquilo que você merece, desfrutar de uma vida maravilhosa, tá? Mas por que onde está a apostila para fazer a jornada online? No dia, Érica, do Jornada Interna, todas vocês que já fizeram inscrição vão receber a apostila no WhatsApp, tá bom? No privado, cada uma de vocês vão estar recebendo a apostila para poder acompanhar a aula que vai ter durante o dia todo do jornada, tá bom? Fique em paz quanto a isso. E vai receber também o link para acessar. Esse mesmo é um link aqui semelhante a esse que a gente está aqui, essa mesma plataforma, tá? Do Meet. Vocês vão receber e o Jornada Interna vai estar acontecendo ao vivo junto com o Alan, tá bom? Mas por enquanto, voltando aqui, vocês acreditam que quem aqui acredita que tem bloqueio emocional para resolver? Ou tem certeza? Já sabem quais são? Vocês conseguem identificar? Sabia que existem algumas maneiras de identificar um bloqueio emocional? Uma delas é a mais forte. É você ter uma dor que você sente constante. Você não sabe como resolver. Pode ser uma ansiedade, um ataque de pânico, uma dor que você tem toda vez que você lembra de um problema, toda vez que você lembra de um trauma que não foi resolvido, ou toda vez que você lembra de uma pessoa exclusiva. Então, se você lembra de uma história e você passa mal, você se sente mal, tem gente que chora só de lembrar da história, não pode lembrar que começa a chorar, é terrível. Isso é um sinal de um bloqueio emocional que não foi resolvido. Outro sinal, que é o mais sutil, a gente não percebe, são comportamentos. Você tem comportamentos que são negativos, que surgiu de alguma situação que você passou na vida, e você acredita que é normal. Você acredita que você é assim, que você nasceu assim, que é o seu jeito. Mas é um bloqueio emocional por trás, que está ali conduzindo as suas ações, os seus pensamentos, a forma como você age na vida, as suas decisões, as suas escolhas. Se você tem um bloqueio emocional na área do relacionamento, você vai escolher uma pessoa para você de acordo com o bloqueio que você tem. Não é porque você quer, você vai atrair. Bloqueios emocionais são como imãs. Vocês sabiam disso? São como imãs. Você atrai aquilo que você carrega.
Se você tem dependência emocional, você vai atrair um narcisista. Você vai atrair pessoas dependentes emocionais. Se você tem treta com dinheiro, você só vai atrair pessoas que querem se aproveitar de você, ou pessoas que não têm dinheiro, ou se existe algum bloqueio, algum trauma, alguma situação interna dentro de você, você vai atrair igual. Então, tem gente que não entende o porquê que aquele mesmo erro ou aquela mesma situação aconteceu com ela mais de uma vez. Aquela pessoa que é traída, por exemplo, já foi traída mais de uma vez, às vezes em um único relacionamento, ou às vezes em vários relacionamentos. Quem sofreu abuso sexual geralmente não sofreu uma única vez. Foi abusado pelo vizinho, pelo padrasto, por aí vai, por um amigo. Por quê? Porque não tratou. E enquanto você não trata um trauma emocional, um bloqueio emocional ou uma dor que está instalada dentro de você, você vai atrair isso. Porque pensamentos são energia. Nosso corpo é energia. Tudo que carregamos, uma história negativa, emana uma energia para o universo. E aí ele vai identificar que se você tem aquela dor, você vai atrair semelhantes. Porque quanto mais você pensa nessa dor, mais você vai atrair semelhantes. Então, nós somos, acabamos se tornando, né? Nós não nascemos assim, mas a gente se torna semelhante a uma dor que nós carregamos. Às vezes você é parecido com um trauma seu, e você não sabe. Qual trauma você tem hoje que você se comporta igual a ele? Na verdade, o trauma faz você se comportar. Então, é muito importante a gente saber identificar um bloqueio emocional. Um bloqueio emocional não é só uma dor. Um bloqueio emocional é um comportamento repetitivo, é um ciclo repetitivo que você tenta, não é falta de vontade, não é falta de esforço. Você não sai do lugar. Qual área da sua vida hoje você está rodando em círculo há anos? E por mais que você tente mudar, você não consegue. Porque existe um bloqueio emocional naquela área. A gente pode pegar aqui o financeiro. Quem cresceu vendo os pais passar por dificuldade financeira, não ter o que queria, hoje não vai conseguir romper nas finanças, mesmo que tenha inteligência, mesmo que queira, mesmo que tenha disposição e vontade. Enquanto não resolver uma situação emocional, você foi programado de tantas vezes que você viu e ouviu, você foi programado. Por isso o Alan ele trabalha com a desprogramação. Ou seja, vai resolver na raiz o seu bloqueio. Por isso que é algo definitivo, não é uma terapia que você precisa participar de várias sessões para o terapeuta entender a sua situação. Não, a gente foca na raiz, por isso que é algo definitivo, não precisa de muito tempo para ser resolvido. Porque uma vez que eu identifiquei o bloqueio na origem, eu vou atacar a origem, eu não vou atacar o sintoma. Então, muitos terapeutas hoje passam remédios, porque ataca o sintoma, não é o sintoma, é a origem. Então, aonde essa dor iniciou? Quem foi a primeira pessoa que transmitiu esse bloqueio para você? A maioria é pai e mãe, na infância. Então, a pessoa que hoje não consegue receber amor, não consegue expressar amor, ou não consegue se sentir amada, lá na infância foi rejeitada pela mãe. Vocês sabiam disso? A mãe, ela é a principal pessoa que transmite o bloqueio que a gente chama de rejeição. Por quê? Começa na gravidez. Às vezes você é fruto de uma gravidez indesejada. Sua mãe não planejou ter você. Sua mãe não quis ter você e aconteceu. Inconscientemente, automaticamente, no ventre da sua mãe, foi passado para você o bloqueio de rejeição. Aí sabe qual que é o comportamento? Comportamento é de você não se sentir amado, de você não se sentir pertencente a ambiente nenhum, a lugar nenhum. Acredita que todas as pessoas te rejeita no trabalho, te rejeita na faculdade, te rejeita na família. Não é as pessoas que te rejeitam, é você que carrega o bloqueio da rejeição. Porque você não foi planejada quando nasceu, você não foi aceita. Às vezes um irmão mais velho te rejeitou. Então, tudo isso começa na onde? Na infância. Existe uma origem. Às vezes você foi rejeitado na escola por coleguinhas de um grupo específico na qual você queria fazer parte, mas não deixaram você fazer parte. Pronto. Essa história é o suficiente
para gerar o bloqueio de rejeição. Aí você não consegue fazer novas amizades, você não consegue se conectar. Existem muitos danos de um bloqueio na fase adulta que não foi tratado, mas começou lá na infância. Então, para que eu resolva hoje, eu preciso entender aonde começou. Quem foi a pessoa responsável? Aonde iniciou a primeira história? Então, um bloqueio emocional, ele afeta todas as áreas da minha vida, não afeta só uma área. Então, quem tem bloqueio de rejeição, não consegue se sentir amado dentro de um relacionamento, por exemplo. Não consegue ser amado, não consegue receber carinho. Está travado, porque existe um bloqueio de rejeição. Então, vocês conseguem compreender a importância de fazer uma autoanálise interna para entender o que precisa romper na sua vida hoje, antes do ano acabar. Qual que é a área que vocês querem resolver antes do ano acabar? Vocês conseguem escrever aqui na caixinha? Para a gente ir tendo essa interação, eu respondendo vocês, tirando dúvidas. Acabei também não me apresentando, meu nome é Milene, tá? Milene Cardoso. Hoje eu faço parte, hoje eu sou head de marketing do Alan, então hoje eu cuido de toda a estrutura do marketing digital dele, do marketing do jornada interna, de tudo aquilo que vocês vê nas redes sociais. Quem aqui veio pelo Instagram? Vi um vídeo lá forte, impactante, falou, eu preciso disso. Eu sou a pessoa responsável. Então, saiba que existem muitos danos que estão dentro de você de forma inconsciente. Porque se você soubesse, você já teria resolvido. É ou não é? Quem é a pessoa consciente que vai ficar em paz, sabendo que existe algo a ser resolvido, que está travando a sua vida, e você fica em paz? Às vezes fica mesmo, sabia? Porque se acostuma, se torna normal. O que é negativo se torna normal. A mente, ela cauteriza, porque se tornou parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, a gente chama de o famoso conviver com a merda, conviver com a bosta. O cheiro já não te atrapalha mais. Você sabe que fede a situação, mas já se acostumou. Porque faz parte de você agora. Mesmo você não concordando, não aceitando, enquanto não mudar a mentalidade para resolver, não sai do lugar. Não vai. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. Acho que alguém mandou perguntas. Podem mandar perguntas, tá? Enquanto a gente vai... Repete a pergunta, Priscila, não entendi. Ó, Luciana, na área sentimental, homens narcisistas, sofri muito com meu pai, tá vendo? Provavelmente o seu pai foi narcisista e você sabe que a primeira paixão da criança menina é o pai. Você projeta o seu marido de acordo com o que você viu seu pai. Então, analisa aí internamente. Veja se seu cônjuge não é semelhante ao seu pai em alguns comportamentos. Porque a primeira paixão da menina na infância é o pai. Então, ela vai modelar um marido semelhante ao pai. Porque é a primeira figura masculina na vida dela. Então, mesmo o pai dela sendo alguém ruim para ela, ela vai atrair um homem semelhante. Mesmo ela não concordando, mesmo ela não aceitando, porque é o que ela viu, é o que ela conviveu por muitos anos, é o que ela aprendeu. Então, eu sei que é meu pai, mas é esse comportamento que ele tem, é o que eu vou atrair, porque é o que você conviveu, aquilo que você mais conviveu na infância, você atrai hoje na fase adulta. Por isso, muitas pessoas não entendem por que só atrai narcisista. Ó, eu vou ler aqui, vocês estão começando a achar situações para resolver aí. Você também não é obrigada a achar que você está apunhalando muitas pessoas. Ó, Eloneide, estou passando uma barra com meu marido. Identifica a origem, Eloneide. Érica, fui traída em 3 relacionamentos. Agora, depois de 18 anos, meu marido me traiu também. Vocês conseguem entender? Olha que forte que a Érica comentou aqui. Foi traída 3 vezes e hoje o marido traiu. Por que isso acontece? Porque, deixa eu até ver quem foi que mandou aqui, foi Érica? Foi Érica, isso. Érica, quem foi? Eu vou te falar aqui, você me responde sim ou não aqui na chamada, tá?
Você provavelmente conviveu de ver muitas traições da infância tua, ou seu pai ou sua mãe traiu um ao outro, tá? Então começou lá atrás, lá na origem. Você teve alguma situação com traição, que acabou traindo. Não, meus pais não traiu. Você chegou a ver muitas pessoas traindo, muitas histórias semelhantes. Aí você acaba atraindo isso, mesmo não querendo, tá? Porque você consegue enxergar que são comportamentos repetitivos na sua vida? Já foi a 4ª vez. Se não resolver, existem possibilidades de ter a 5ª vez. Repetiu 4 vezes. Não é normal. Tudo aquilo que repete de forma negativa não é normal. É um sinal de que existe um trauma, um bloqueio, alguma situação interna para resolver. Eu não estou dizendo que você é culpada, tá, Érica? Não é isso. Mas é avaliar, porque já são situações acontecendo repetidamente. Por que está acontecendo repetidamente? Você entende? Por qual motivo? Eu preciso enxergar. Não é algo normal. Já aconteceu a 4ª vez. Então, avalie, Érica, se não existe alguma situação, algum comportamento interno que você pode estar atraindo esse perfil de pessoa para a sua vida. Então, todo problema emocional, físico que acontece na sua realidade veio de uma origem. E você precisa identificar a origem, não é o sintoma. Você não precisa brigar com o sintoma. Está acontecendo, precisa ser resolvido. Como que vai ser resolvido? Vai identificar onde surgiu. Qual foi a origem? Ó, a Erika respondeu aqui, ó. Não sei porque achei que meu marido nunca ia me trair. Ó, uma situação que pode acontecer também dentro disso é você ser uma pessoa, ter o comportamento, né? Não é você, é o comportamento. Insegura. E aí, a sua insegurança, a não acreditar mais no amor, não acreditar mais que vai dar certo, faz com que inconscientemente você atrai alguém que vai te decepcionar novamente. Porque inconscientemente você já espera que isso aconteça. Então, a mensagem que você está mandando para o universo ou para as pessoas em sua volta é que vai acontecer. E acaba acontecendo mesmo. Porque a energia que você transmite é de acontecer. Porque já aconteceu 3 vezes, 4 vezes. Você está entendendo, Érica? Então, a mentalidade que você tem, o medo que você tem de acontecer mais uma vez. Nossa, mais uma vez eu vou passar por isso. Mais uma vez existe a chance, existe a possibilidade de eu ser decepcionada de novo, de eu ser traída de novo. De tanto que você pensa isso, se torna uma verdade. Uma mentira, ela pode se tornar verdade, repetida, se for repetida várias vezes. Se torna uma verdade. De tanto que você ouviu. Assim são os bloqueios. As crenças se tornaram uma verdade na sua vida, de tanto que você ouviu, conviveu, viveu, viu dos seus pais, das pessoas que você conviveu na infância, entendeu? Então, se não tratar isso interno, essas decepções, Éricas, que você teve com os 3 anteriores, eu te falo aqui, vai acontecer novamente. Não é que eu estou declarando isso sobre sua vida, não é isso. Mas é um comportamento repetitivo que acontece porque não foi resolvido. Você conseguiu perdoar a primeira traição que você sofreu? Como que você se sente em relação a isso? Entendeu? Então, ó lá, não conseguiu, você tá entendendo? Aí aconteceu a 2ª vez, a 3ª vez e a 4ª vez. Porque não resolveu o primeiro. A primeira decepção que você teve na sua área de relacionamento. Você vai fazer o jornada agora, dia 6? Olha lá, não estou conseguindo nem perdoar meu marido. É porque não foi tratado desde o primeiro, Érica. O que eu sugiro para você agora, dia 6 de dezembro, com a Alana, esse final de semana? Eu acho que você comentou que você está inscrita no Jornada Interna. Aproveita e resolva isso definitivamente, já agora, esse final de semana. Não deixa para depois. Se vocês identificaram algum bloqueio emocional, eu te falo aqui, não adie.
Resolva na hora. Quem é aluno do Jornada Interna, lá na apostila, tem o processo de ressignificação emocional, tem o passo a passo do desbloqueio emocional. Vocês acessam, quando fazem a inscrição, a plataforma digital do aluno, uma comunidade lá no link, lá dentro, tem um desbloqueio individual, com passo a passo para você resolver qualquer tipo de bloqueio emocional, qualquer tipo de situação que você não sabe como resolver, lá está o passo a passo. Por isso a gente tem esses acompanhamentos semanais aqui, para ajudar vocês, para pegar na mão de vocês, para ajudarem vocês a resolverem. Agora, quem ainda não fez, vai ter a oportunidade de fazer agora esse final de semana, ao vivo com o Alan. Então, se você sabe que existe uma situação para resolver, não deixa para depois, porque quanto tempo mais vai ficar carregando isso? Há quanto tempo já carrega? Quanto tempo? Você já carrega uma situação, às vezes anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Priscila, vai ser na plataforma do Meet também? Sim, dia 6, sim, Priscila. Ó, Eloneide, eu sou muito dependente emocional do meu esposo. Não tô conseguindo me tratar. Ele disse que vai mudar, mas não muda. Eloneide, geralmente quem tem dependência emocional surge também da ausência de amor materno, da mãe. A mãe, diferente do pai, é a principal responsável de transmitir amor para uma criança. É a mãe que mais ama, é a mãe que passa a gestação com a criança. A mãe é que transmite mais amor. Se a sua mãe não transmitiu amor para você, existe uma falta. E quando existe essa falta de amor, você busca em outras pessoas para substituir, inconsciente, tá? Não é que você busca e decide buscar, não. Existe um bloqueio, ausência de amor. Aí você começa a ter comportamentos de acordo com esse bloqueio que você tem. Então, qual que é o comportamento de quem não recebeu amor? Se torna dependente emocional. Porque não teve na infância. Então, começa a acreditar que para ser feliz precisa dessa pessoa. É dependente do amor que ela dá para você. Que você acredita que é amor. Você nunca foi amado. Então, como você vai saber o que é amor de verdade? Se você nunca foi. Você nunca recebeu. Então, primeiro que aparecer com um amor que você acredita que você merece, você se torna dependente. Aí você acredita que você não é feliz sem essa pessoa. Você não vai conseguir ser amada por mais ninguém, porque você depende do amor dessa pessoa, você depende de tudo aquilo que ela faz com você. Você não consegue tomar decisões sozinha, porque você depende da decisão que essa pessoa vai ter por você. Você entregou a sua vida na mão dessa pessoa. E aí é onde surge a dependência emocional. Você não consegue ser independente. Você não consegue decidir por você. Você precisa de alguém para decidir por você. Por quê? Porque lá atrás não teve a presença da mãe, não teve a mãe amando, não teve a mãe acolhendo, transmitindo carinho, porque é a primeira experiência que você vai ter com o amor. Quem recebeu muito amor na infância não aceita qualquer coisa, porque já sabe o que é amor, já viveu isso. Não consegue ser dependente de ninguém, entende? Então, vocês conseguem entender que tudo isso, ó, a Erika falou que, ó, nunca tive amor de mãe, tá vendo? Então, existe uma origem. A Erika comentou que eu tenho medo de perdê-lo. É porque é dependente. Aí acredita que sem isso ou sem essa pessoa não vai conseguir ser ninguém na vida. Por isso, o medo da perda. Um dos sinais da dependência emocional é medo da perda. Porque tem medo de perder aquilo que parece ser bom. Mas se te faz mal, não é bom. Se é algo negativo, não é bom. Aí precisa fazer o quê? Tratar interno. Porque é você que carrega o bloqueio emocional que está fazendo atrair esse tipo de pessoa. Está atraindo esse tipo de situação para sua vida. Porque existe um bloqueio emocional interno que aconteceu lá atrás na sua infância. Não é de hoje. As consequências são hoje, mas o bloqueio não surgiu hoje. Ele foi fazendo efeito ao longo da sua vida. Então, às vezes você se pergunta por que não rompe na área financeira. Existe uma situação lá atrás. Quantas vezes você pediu dinheiro para os seus pais não tinham para te dar? Quantas vezes você queria comprar algo, mas não tinha para comprar? Isso vai programando a sua mente
a viver assim. Viveu assim na infância, aí é o que a Bíblia chama de maldição hereditária. A gente chama aqui no lado emocional, de ciclo repetitivo, padrões repetitivos. A Bíblia chama de maldição hereditária. Você se comporta igual seu pai, você se comporta igual sua mãe. O filho que era viciado, o pai que era o avô, né? O avô que era viciado em bebida, passou isso para o filho. O filho passou para o filho dele, e por aí vai. Quantos comportamentos repetitivos existem na sua família que vieram dos seus pais, e que dos seus pais vieram dos seus avós? Vai repetindo, mesmo não concordando, mesmo sendo ruim, mesmo não aceitando, é inconsciente. Você não sabe que você não repete porque você quer. Você repete porque existe uma situação que faz você repetir. Que são os bloqueios emocionais, que são os traumas emocionais, que são as crenças emocionais, que precisam ser ressignificadas. Senão, não tem como. Não tem como, porque continua governando a sua vida. Ó, a Eloneide, carrega muitos traumas da infância. A Ana, meu Deus, nunca tive amor de mãe e sou realmente totalmente dependente do meu marido. Ó, a Érica, eu me comportava igual ao meu pai, autoritária. E agora, depois dessa traição, me engoli, não sou mais a mesma. Eu não consigo me libertar disso. Vai ter oportunidade de se libertar agora nesse final de semana, tá? Quem já é aluno consegue resolver tanto através da apostila, quanto lá dentro da plataforma que tem o passo a passo. Você que já fez um desbloqueio, você já consegue fazer mais, você já tem o passo a passo, já consegue resolver, que é o que é colocar para fora a dor, e não só colocar para fora, mas ter uma ressignificação interna, porque só colocar para fora através de gritos, como muitos vê lá no Instagram, nossa, é só gritar, quero gritar também. Não, não é isso. O grito por si só não resolve nada. O grito, ele é um selo final, depois de uma ressignificação. Acessou a dor, ressignificou, o grito é o selo, para colocar de vez para fora. O grito por si só não resolve. O que resolve é a ressignificação, que é o quê? É a mudança interna, é dar um novo sentido para essa dor, é dar um novo sentido para um bloqueio emocional. Não adianta você falar que você não vai viver de novo. Enquanto não resolver interno, vai viver de novo sim. O ciclo vai continuar se repetindo. Quantas áreas da sua vida você falou que ia mudar e não mudou ainda? Entendeu? Principalmente quando chega o final de ano. Aí você vai refletir o que você viveu durante o ano inteiro. Aí reflete aí, vê se não repetiu coisas igual o ano anterior, igual o outro ano, outro ano, outro ano. São anos de repetições. E enquanto no mundo interno repete, vai continuar repetindo. E sabe o que é pior? Passa para os filhos. Aí você cria o filho de acordo com o que você é hoje. Se você é cheia de trauma, você vai criar o seu filho cheio de trauma. Ele vai crescer, ele vai passar isso para os filhos dele. Vai repetir padrões. Quantos comportamentos vocês repetiram dos seus pais, da sua mãe? Qual área da sua vida está repetindo dos seus pais? Consegue enxergar isso? Ó, a Ana, eu vivi com minha mãe maltratando meu pai e hoje tenho medo de errar no meu casamento. O medo também é um bloqueio emocional, sabia disso? Você acaba atraindo uma situação pelo medo. O medo, ele é tão forte que você acaba atraindo. Por exemplo, tenho muito medo de ser traída. Por exemplo, meus pais traíam um ao outro. E eu vi os danos que foi isso na vida da minha família. E eu tenho medo de ser traída e a minha família acabar como a família do meu pai e da minha mãe acabou. Se você não resolve essa imagem interna dentro de você, você vai ser traída. E a família vai acabar igual. Porque existe uma energia interna com medo. Todo sentimento interno negativo é como um imã. Você vai atrair enquanto não resolver. É a lei da vida. Vai atrair aquilo que você mais não quer, você acaba atraindo. Porque é algo interno, tá dentro de você que precisa ser resolvido. É a imagem que você construiu de uma pessoa, de um comportamento, de uma situação. Priscila, a apostila não está no e-mail. Você vai receber, se você fez inscrição no Jornada Interna, você vai receber no seu WhatsApp no dia
do Jornada, tá bom? Acredito que é sábado agora. Ana, nunca consegui abraçar meus pais. Aí, sabe qual que é o problema? Nunca recebeu o abraço deles. Não consegue se sentir amada, não consegue amá-los porque não recebeu esse amor. Ó, meu pai apanhava da minha mãe e eu, por muito... Aqui, ó. E eu, por muito tempo, aceitei apanhar e ser maltratada. Você tá vendo o comportamento se repetindo? Viu os pais assim e tá vivendo assim. Mesmo sendo ruim, mesmo você crescer. Aí existe outro extremo. Tem gente que repete padrão, que é a maioria, tá? Repete padrão, igual. E tem gente que vai para um outro extremo. Não repete, mas é extremo também. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um filho que não teve o pai presente, teve o pai ausente. Ele sofreu tanto com essa situação que ele fala assim: quando eu me tornar pai, eu vou ser tão presente na vida do meu filho, porque eu não vou aceitar, eu não vou permitir viver a mesma coisa que meu pai me entregou. Aí sabe qual que é o problema? Ele foi ao extremo, ele se torna presente demais. O presente demais faz ele ser um pai super protetor, ser um pai que não deixa a criança ser independente, cresce ali no ninho dele. É tipo assim, eu preciso proteger tanto, porque eu não tive um pai, eu preciso ser tanto pai, que eu vou criar essa criança debaixo da minha tela, né? No sentido de a criança se tornou adulta e ela não consegue ser independente porque o pai protege demais, o pai quer estar perto demais, aí não corta o cordão umbilical. Porque lá atrás ele não teve o pai dele presente. Então hoje ele não quer passar isso pro filho. Tá certo, não precisa mesmo passar. Só que ele foi ao extremo. Ele se tornou um pai super protetor, ele se tornou um pai que não deixa a criança ser livre, não deixa o filho ser livre. Entende? Então são dois extremos. Tudo que é extremo limita. Então você precisa avaliar aí qual extremo você tá. Você tá no extremo que você tá repetindo comportamentos iguais, ou você está num outro extremo que não está repetindo os comportamentos, mas acaba sendo um excesso demais. Não consegue ter o equilíbrio. São dois extremos. Avalie aí qual extremo você está. Ó, eu não quero que meus filhos passem por isso, mas está muito difícil. É resolver internamente. A corda ela só é cortada para não passar para a próxima geração quando você resolve em você primeiro. Aí, se não existe mais, não tem como você passar. Fernanda, tenho muitos bloqueios. Não fui uma filha desejada, fui rejeitada, abandonada, abusada, não tive pai, quero me livrar de todo o trauma que carrego. Um dos pontos, Fernanda, é quando uma criança ela cresce com a ausência dos pais, ela se torna vulnerável. Quando você é uma criança vulnerável, isso faz com que outras pessoas invadam o teu espaço, porque não tem ninguém te protegendo. Então, acaba sendo normal você, por isso que você sofreu o abuso, porque não teve os pais presentes te protegendo, te cuidando, te instruindo. Inconscientemente, você se tornou uma presa fácil, entende? Se tornou frágil para o mundo. Então, qualquer pessoa que chegasse ali ia te ter mesmo, porque não tinha pais presentes cuidando e protegendo de você. Em outras palavras, aquilo que não tem liderança, aquilo que não tem posicionamento, ou aquilo que não é de ninguém, não é de ninguém, então não tem ninguém cuidando, entende? Assim são as crianças. Então, uma das pontas de uma criança sofrer um abuso sexual é porque não tem pai e mãe presente. Às vezes mora junto, mas não é presente. Porque presença não é corpo físico. Presença é cuidado, é proteção, é amor, é carinho, é informação, é conhecimento, é instrução, é treinamento. Entende? Então, os pais, eles não podem ser somente pais. Eles precisam ser amigos, eles precisam ser treinadores dos seus filhos. Para que o filho enxergue ele não somente como pai, mas como amigo, mas como alguém que está treinando para a vida.
Então, Fernanda, você já fez a sua inscrição para o Jornada Interna ou você vai participar pela primeira vez esse final de semana? Já participou alguma vez? Não, né? Ótimo. Aproveita e pega tudo isso aí que você sofreu e é o dia de resolver. Já 6 de dezembro agora. Resolver tudo aquilo que você tem carregado todo esse tempo. E isso gera danos, assim, assustador. Eloneide, você já fez sua inscrição, Eloneide? Todos que estão aqui já fizeram inscrição de jornada interna ou ainda não? Ó, vai ser a última jornada interna do ano, tá? A gente não tem previsão para o ano que vem. Então, jornada interna online agora, dia 6 e presencial em São Paulo, dia 13 e 14 de dezembro. As últimas turmas do ano. Então, para você não levar tudo isso que você carrega para o próximo ano, resolva antes do ano acabar. Ó, Ana, eu vou fazer presencial. Ah, então a gente vai se conhecer aqui no presencial, Ana. Ó, Heleneide, como faço? Muito boa pergunta, Heleneide. Quem ainda não fez a inscrição e deseja participar do online, você vai fazer direto da sua casa, não precisa sair da sua casa, tá? Você vai ter aí acesso online, igual a gente está tendo aqui, só que com o Alan, tá? Não vai ser comigo, vai ser com o Alan ao vivo. E você que não participou e deseja fazer um online, o que eu vou pedir para você agora? Deixa aqui o seu WhatsApp aqui na caixinha de mensagem, que a gente vai pedir para a equipe entrar em contato com você, tá bom? Para você não ficar de fora e resolver tudo isso que vocês identificaram aqui na aula. Que bom, Ana. Vai ser muito, muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Eloneide, eu acredito que você é a única que ainda não fez a sua inscrição, né? Fátima já fez também? Já. Eu não estou Ai, que bom. porque eu fiz a inscrição online. Vai participar agora pela primeira vez, já fez. É, Que bacana. Vai ser muito bom ter todas vocês, tá bom? Eu quero que vocês saibam que a gente é uma comunidade aqui, toda semana tem encontros ao vivo, a cada semana muda, né? A pessoa, hoje fui eu, semana que vem vai ser outro, outro e outro, para trazer algo novo para vocês. Vocês querem fazer perguntas diante de tudo isso que a gente está falando? Eloneide, se você quer participar esse final de semana, Eloneide, deixa aqui seu WhatsApp na caixinha, que a nossa equipe vai falar com você, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente esse final de semana online. Ó, Ana, depois de fazer jornada, temos acesso liberado para essa programação? Sim. Você fala essa aula de terça-feira, é isso? Sim, quem fez a inscrição no Jornada Interna, toda terça-feira tem esse encontro ao vivo aqui. E aí depois fica gravado para vocês lá na plataforma de aluno de vocês, para vocês assistirem quando vocês quiserem, tá bom? Todas as aulas que acontecem aqui ao vivo, fica gravado lá na plataforma que vocês já receberam acesso. Ô, Milene, boa noite, tudo bem? Boa noite. Quando a gente carrega assim, muitos bloqueios desde a nossa infância, qual a orientação para iniciar? Inicia pelo a gestação da mãe? A gente sugere para pegar o pior. Então, você vai começar com os piores para baixo. Então, no seu caso, Fernanda, acredito que foi você que comentou aqui que também sofreu abuso. O abuso é o pior. De todos. Você acha? É o pior porque... Vou te falar o porquê. É científico, tá? Não é eu que acho. O abuso, o bloqueio do abuso, ele ataca os 5 sentidos que nós temos. Você ouviu, você foi tocada. É todos os 5 sentidos que nós temos. Olfato, audição, visão. Então, é o único bloqueio que afeta os 5 sentidos. Às vezes você foi bloqueada por ver algo. Às vezes você foi bloqueada só por ter ouvido palavras da mãe negativa. Às vezes você foi bloqueado porque você viveu a experiência. Agora, o abuso, ele pega tudo.
ele pega sua visão, ele pega o toque, ele pega o ouvido, o ouvir. Então, ali no cenário envolve os 5 sentidos. Então, é o mais forte, é o pior que tem. Então, eu sugiro agora no final de semana que você ataque o abuso. Se for escolher de todos que você tenha, pega o abuso. O abuso é o pior de todos que você citou aqui, tá bom? Porque ele aplicou os 5 sentidos. Então, hoje você provavelmente tem comportamentos negativos nos 5 sentidos. Então, por exemplo, eu vou te falar aqui o que acontece com uma pessoa que sofreu abuso e você vê se você se identifica, os comportamentos, as consequências. Pessoa que sofreu abuso sexual, ela não consegue, se está num relacionamento, se é casada, não consegue confiar no cônjuge. Quando é tocada, lembra da história, não consegue. Quando alguém vai falar com você, você não permite que a pessoa te toque, você não gosta de toque. Outro ponto, tem medo. É uma pessoa que tem medo de tudo, porque acredita que a todo momento alguém vai invadir o seu espaço, porque invadiram lá atrás. Então, são vários comportamentos. Não consegue ter, se é casado ou está no relacionamento, não consegue ter relação sexual de forma saudável com o cônjuge, porque lembra da história. Tem gente que parte para um extremo ainda pior. Não consegue. Se você é mulher e você foi abusado por um homem, você constrói uma imagem negativa de homem. Então, você não consegue se relacionar com homens. Aí você começa a se relacionar com mulheres. Porque na sua mente, homem é alguém que te fez dano, te gerou danos. Então, não consegue. São várias situações, principalmente na parte do casamento. Porque é um abuso, a gente está falando de abuso sexual. Então, a imagem de amor de homem na sua vida foi ferido, foi danificado. Milene, Oi. o abuso não necessariamente precisa ser um estupro. O abuso é aquilo que não é da sua não é consciência, você não permitiu, né? Uhum. Então, é alguém. Oi. O que aconteceu comigo foi tentativa, foi Assédio. vou lá, vou ver se dá certo, sabe? E de uma pessoa meu irmão, né? Pessoa que você confia, que você. Mas nunca chegou aos finalmente, porque eu recusava, mas ele tentava. Então, na sua infância? Na minha adolescência, eu já tinha 18, já tinha passado, né? Mas ele também quase não conviveu também muito com a gente, porque ele mora muito cedo, mas isso ficou guardado em mim há muitos anos. Eu fiz bastante terapia, mas não falava desse assunto, porque era uma coisa que era feia, eu não falava, era falar da minha família, do meu irmão. A minha mãe, só a minha mãe soube, e ela me falou, não fale, vai com o velho, e para mim. Enfim, só há pouco tempo casada, tendo filho, foi que eu consegui falar, e cada vez que eu falava, eu chorava muito, muito, muito. Mas dessas coisas que você falou, não sinto nenhuma. De toque, não sinto. Mas porque não foi um abuso sexual que teve não foi ativo, né? Foi uma tentativa. Mas foi muito traumatizante, muito decepcionante, né? Porque era seu irmão, né? Sim. Então, isso me causou muita insegurança na vida. Sim, exato. Nossa, que se na minha própria casa, do meu próprio lar, eu não me sinto segura, como é que eu vou me sentir segura na vida? Exatamente. Então, eu pegar esse bloqueio e trabalhar esse bloqueio da insegurança. Exato, da insegurança. Por quê? Porque você não conseguia se sentir segura no seu próprio lar, na sua própria casa, com as pessoas que eram para te amar e te proteger.
Sim. Então, hoje você talvez seja insegura nos negócios, insegura em tomar decisões, Sim. insegura em confiar, não consegue confiar nas pessoas, principalmente as que você convive. Por quê? Porque o seu irmão era alguém familiar que você confiava. Uhum. E teve esse comportamento, entende? Então, olha o tanto que gera dano. Você não foi um abuso sexual ativo, mas foi um abuso. Porque houve uma tentativa de alguém que deveria te amar e te proteger. E várias vezes. E várias vezes. Então, isso está no seu inconsciente, gerando comportamentos repetitivos negativos na sua vida. Um deles é a insegurança que você já identificou. Por quê? Porque lá atrás não recebeu segurança, não recebeu proteção. Uhum. Então, hoje você se sente segura por conta desse fator. É. Provavelmente seu pai não era presente. O pai também é a figura que transmite segurança para uma casa, para uma família, para os filhos, para a esposa. Porque é a figura mais forte da família. Então, se o pai não transmitiu essa segurança, mesmo você não cresce insegura. Por quê? Porque não teve segurança do pai, que é a parte que mais transmite isso na família. Uhum. Outra coisa que eu identifiquei é a rejeição, não da minha mãe nem do meu pai. Eu fui noiva e com tudo pronto, festa marcada, tudo pronto, e a pessoa chega e fala, não quero mais. E eu, educada para ser forte e não me humilhar, tá bem. Eu não quis saber nenhum motivo. Então, hoje, se alguém, ou minha irmã, qualquer pessoa, que se chateia comigo, aí deixa de me ligar, eu sofro muito porque o motivo. Parece que se eu souber o motivo, tá tudo bem. E isso, até hoje, eu não sei o motivo. Porque eu falei, tudo bem, é isso que você quer, então tá, me deixa em casa, e acabou. Porque eu tinha que agir assim, eu não podia chorar dele, eu não podia ficar, não faça isso, eu tinha que dizer, olha, eu sou a forte, se você não quiser, tudo bem. E foi um outro sofrimento muito, muito grande. E o terceiro, que eu vou falar só esse para dar oportunidade para as outras pessoas, é o luto, a morte da minha mãe, que foi em fevereiro, e eu entrei numa depressão muito severa por conta disso, que eu aí falando a independência, eu não sei, mas eu não sabia que aos 68 anos eu tinha uma dependência tão forte com a minha mãe, mas de sofrer tanto, mas o que perdeu em mim foi o palco, aplauso, ai que forte, inteligente, todo, eu espero, minha mãe fazia isso, e aí eu espero dela hoje, e como eu não tenho mais palco, não tenho mais aplausos, para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou forte, o meu pai eu era linda, a minha mãe eu perdi a motivação para viver. Hoje eu estou bem, tanto eu estou aqui, porque há um mês atrás, 2 meses, eu estava na cama e não queria saber nada. Se surgisse isso, eu ia dizer, não quero, estou afim. E aí eu estou medicada, né? Estou psiquiatra e tal, e melhorei bastante, já tenho uma... Mas essas 3 dores muito fortes eu identifico hoje. O que acontece, Fátima? Talvez, por que você perdeu o brilho da vida? Porque a única pessoa na sua vida que te aplaudia era sua mãe, que te validava, Sim, que te acolhia. Então, quando não existe mais isso, é como se sua vida acabou aí. Porque você se alimentava dos elogios, você se alimentava dos aplausos dela. Então, quando parou, não tem mais, agora fiquei mal. É claro que o luto já é outra história, né? O luto, ele ele dura até 3 meses, né? O ideal é até 3 meses. A gente fala que passou disso, se você ainda sofre como se fosse ontem, é porque você ainda está apegado à pessoa e não desconectou. Então, você precisa ter o sentimento de gratidão pelo tempo que essa pessoa viveu com você e ser grata de ter aproveitado e de ter tido ela com você até aquele certo momento. E depois disso, você precisa seguir sua vida, porque senão você fica carregando ela, mesmo em vida.
Você morre em vida, porque é alguém que já não faz mais parte. Não é que você vai... É porque as pessoas, elas se apegam ao luto e não conseguem soltar a dor, porque ela acredita que se ela soltar, ela para sempre ela vai esquecer a pessoa. Ela é como se fosse... Ela, inconscientemente, ela pensa, é como se fosse uma traição. Se eu não posso abandoná-la, eu não posso esquecê-la. E aí convive com a pessoa todos os dias na mente, não consegue soltar, não consegue cortar o cordão umbilical, porque acredita que se fizer isso vai ser errado. Sim. Então, por que eu falo isso? Porque eu passei por um processo de luto, eu não tenho mais minha mãe viva. Então, mas com a inteligência emocional que eu já tinha, né? Hoje eu estou no Jornada Interna tem 3 anos que eu ando junto com o Alan. Então, eu tive eu sofri até 2, 3 meses. Depois eu falei, agora eu preciso encerrar essa fase, porque senão essa fase vai durar a minha vida inteira. Eu não posso permitir, porque senão quem morre junto com a pessoa sou eu. Então, para algumas pessoas parece indelicado, mas é um equilíbrio, é uma inteligência emocional que você precisa ter pelo seu próprio bem, porque senão quem morre em vida é você. Então, existe um tempo que você precisa determinar para encerrar o luto, senão você fica de luto a vida inteira. Então, o luto ele precisa acontecer até em 3 meses. Passou disso, você já sofre para sempre, se não tratar. Tá? Então, pode ser sim, pode ter um apego emocional aí, principalmente porque a sua mãe era a única que te validava. Então, como hoje não tem mais, na verdade, talvez a sua dor nem seja pela perda dela, mas seja pela perda dos aplausos, pela perda dos elogios, pela perda da validação que você tinha e não teve de ninguém além dela, porque você já tem um bloqueio de rejeição. Então, para você se sentir amada e ser aceita, você precisava da validação dela. Não tem mais agora, opa, tô me sentindo invalidada, tô me sentindo rejeitada, mas por quê? Porque também existe um bloqueio de rejeição. Então, um bloqueio emocional, ele se conecta com o outro e puxa o outro. Então, hoje, por que você está sentindo a falta da validação e dos aplausos? Porque você tinha bloqueio de rejeição, você tem bloqueio de rejeição, você sofreu rejeição. Então, quem se sente rejeitado, quem tem um bloqueio de rejeição, ele precisa ser pertencente, ele precisa querer ser aceito, ser amado, ser validado, como você tinha isso da sua mãe. E hoje você não tem mais e sua vida acabou por aí. Entende? Então, precisa resolver, precisa tratar a rejeição, talvez um pouco do luto, entende? Mas eu vejo que no seu caso aí o principal é a rejeição que causou tudo isso. Tá bom? Gente, mais uma pergunta, quem quer fazer para a gente finalizar aqui e encerrar, tá bom? Quem quiser fazer mais uma pergunta, eu vou estar respondendo mais uma pergunta. Ô, Milene, só uma questão aqui minha. Por exemplo, eu fui assediada pelo meu padrasto dos meus 9 a meus 13 anos. Ele me futucava na cama, ele me fazia muito medo. Quando minha mãe saía para parir, eu dormia no mato para ele não me pegar, porque para mim era uma proteção. E com 13 anos de idade, eu corri dele muito. Ele era muito velho, ele não conseguia me pegar. Eu corria muito dele, eu vivia como se fosse sempre em alerta, me protegendo. E aí, quando eu tinha 13 anos, teve um assalto na fazenda que a gente morava e eu fui abusada por um dos bandidos, entendeu? Então, assim, eu não acredito que tenha muita dor em mim por conta desse abuso pelo bandido, mas sim pelo abuso que eu sofri na minha infância, o abuso, né? Aquele abuso com medo, aquele abuso com muita frequência, aquele abuso de passar anos sem conseguir, sempre estar na defensiva, estar me defendendo, Exato. O que sabe? acontece, Fernanda? Foram 5 anos tentando se proteger de algo. 5 anos com medo de algo. Você passou a ter muito tempo com tanto medo que você atraiu isso. Então, você entende que para você o pior nem foi o próprio que te abusou realmente, que foi o bandido, mas foi as tentativas anteriores a essa, Sim. que foi 5 anos. Então, o abuso do bandido só aconteceu porque você recebeu, teve as tentativas durante 5 anos, até que aconteceu, mas aconteceu com outra pessoa. Então, antes de acontecer com outra pessoa, que foi com o bandido, você já inconscientemente, você foi abusada pelo padrasto durante 5 anos. Então, o que fez o abuso do bandido foi o período que aconteceu durante os 5 anos, as tentativas durante os 5 anos. E aí te colocou tanto medo essa situação que acabou acontecendo de verdade. Então, por que eu falo que o medo ele atrai? Você ficou 5 anos da sua vida fugindo,
com medo, desprotegida, vulnerável, até que realmente aconteceu por uma outra pessoa. Então, você precisa resolver. Você vai colocar tudo num bolo só, tá? Porque é a mesma área. Você vai resolver o abuso que aconteceu fisicamente com um bandido, só que você também vai resolver as tentativas durante os 5 anos. Você vai colocar tudo em um bolo só. Porque por mais que não houve, durante os 5 anos, o abuso fisicamente, houve as tentativas que atraiu até acontecer de verdade. Entende? Entendo. E, assim, outra coisa que eu preciso resolver na minha vida, definitivamente, é a questão do meu casamento. Porque, assim, eu fui casada há 27 anos com um narcisista. E, assim, foi muitos maus tratos, muita dor que eu passei. Eu acredito que por conta das minhas feridas emocionais de abandono, rejeição, eu acabei atraindo, né, uma pessoa assim para minha vida e tenho 2 anos separada. E eu preciso realmente me livrar de muitas coisas, sabe? Ele foi tudo aquilo que você carregava. Então, ele foi Sim, abandono, ele foi abuso, talvez psicológico. Então, ele representou todos os traumas emocionais que você carregava antes de conhecer ele. sim. Entendeu? Então, tem que ser resolvido também. Alguém perguntou aqui se a gente vai resolver no jornada interna apenas um. Vai ser o dia inteiro, então vocês vão ter oportunidade de resolver mais de um. Porém, eu sugiro que vocês peguem o pior, foquem no pior. E aí, ao longo, vocês vão tendo consciência. O desbloqueio também acontece com o nível de consciência, dependendo do nível do bloqueio. Então, quando você tem consciência, você já libera ali um destravar interno. Assim como a gente está tendo aqui inicialmente. Porém, existem alguns bloqueios que precisa colocar para fora, como do abuso, tá? Porque é algo bem forte. Então, não dá só para ser liberado através de nível de consciência, não. Precisa ser ressignificado. Mas no jornada interna vai ser mais de um, tá? Porém, não todos. Então, peguem os piores e depois vocês vão ter o acompanhamento, uma vez por semana aqui, e terão a apostila. Na apostila tem o passo a passo de resolver, continuar resolvendo os bloqueios emocionais, porque quando você descobre um, você vai descobrindo vários, porque você já tem um caminho de como identificar. Toma banho, meu Então, filho. então Toma vai se banho. Dá resolvendo esse celular vários, aí. tá? Ó, a gente está finalizando aqui, tá bom? Já foi 1 hora de aula. O que eu quero falar para vocês? Se entregue, estejam totalmente abertas no jornada interna. Por mais que seja online, a gente pede que vocês estejam num ambiente tranquilo, para que ninguém atrapalhe, porque a pessoa que está aí com você não vai entender o que está acontecendo. Então, e se isolar mesmo, porque é um dia para você, tá? É um dia para você cuidar de você. Então, se tiver compromisso, já tenta resolver hoje, amanhã, antes do. Não tenha compromisso, não marque compromisso no dia, porque é um dia totalmente exclusivo para você resolver a sua vida, tá bom? E então esteja sozinha, se possível, para não nada te distrair, tá? A gente vai ter as pausas durante o jornada, então vocês vão conseguir pausar para almoçar, para tomar café, mas tenta evitar pessoas, estar falando com pessoas, fica no canto de vocês, para vocês não se distraírem, não perder nada do que vai ser dito, porque às vezes através de um ensino você vai destravar algo interno, através de um ensino você vai desbloquear. Então os desbloqueios, eles vão acontecendo do início ao fim, por mais que vai ter momentos específicos para desbloquear. Mas o desbloqueio ele já acontece a partir do momento que vocês começam a jornada de vocês. Já do início ao fim, já vai tendo vários desbloqueios ao longo da aula, tá bom? Aí, o que eu quero pedir? Quem ainda... Aí eu vi que Eloneide botou o número aqui, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Jamile, quando vai ser esse final de semana agora, Jamile? Você já fez sua inscrição para o Jornada Interna? Já fez agora esse final de semana ao vivo o dia inteiro com a Alan, tá? Vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas, igual a gente está aqui, ó, no chat. Vocês vão conseguir abrir a câmera, abrir o microfone, tá bom? A Thalia, quer ir como staff? Pode, Thalia. Só chama o Jairo, que ele que está cuidando disso, ou a Josi, para você participar como staff, tá bom? Jamile, por que você ainda não fez? Você chegou agora, está acompanhando a gente aqui faz tempo.
Acredito que você veio pelo grupo da comunidade, né? Vai ser a última turma do ano, não vai ter outra, tá? Esse ano. A outra vai ser somente presencial, 13 e 14 em São Paulo. Agora online você consegue fazer da sua casa, tá bom? Sem precisar sair da sua casa para outro lugar, sem precisar ter essa logística. O online é um dia diferente do presencial, que são 2 dias, tá bom? Mas já dá para resolver muita coisa. Ó, eu não estava conseguindo entrar nas últimas aulas que teve. Então, você é aluna, é isso? Não entendi. Você quer ser aluna, você já é aluna? Porque quem não é aluno não tem acesso às aulas que a gente está tendo aqui. A gente abriu oportunidade hoje exclusivamente para quem não é aluno, que está participando de um outro grupo nosso. E aí a gente abriu a oportunidade de participar dessa aula somente hoje, mas não acontece de rotina. Só participa dessa aula aqui quem é aluno do Jornada Interna, tá bom? Ó, então é isso, foi muito bom ter vocês aqui esse tempo, tá? Tá trazendo aí um pouquinho mais de nível de consciência. Eu tinha preparado outra aula para vocês, mas a aula acabou que tomando um outro rumo. E a gente acabou entrando muito aí em bloqueios emocionais, que eu acho que tinha que ser assim mesmo, tá bom? Ainda mais porque a grande maioria que ainda vai participar. Então, vocês já tiveram aí uma noção, uma base do que tem travado a vida de vocês e daquilo que vocês precisam resolver para chegar pronta já sabendo que precisa ser resolvido, tá bom? Muito bom ter vocês aqui nesse tempo. Quem ainda não fez, a gente vai entrar em contato, tá? E até esse final de semana, talvez eu apareça um pouquinho no online. Se eu aparecer, vou ficar muito feliz de ver o rostinho de vocês lá. Com quem eu falo para participar? Jamile, faz o seguinte, ó, antes de eu desligar aqui, eu vou pedir para você deixar o seu WhatsApp aqui agora, tá? A gente vai pegar e vai pedir para a equipe entrar em contato. Antes de eu desligar aqui, a gente faz isso, bom? E aí, quero agradecer muito a presença de todas vocês aqui. A gente se vê nesse final de semana, tá bom? Obrigada. Uma boa noite para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De que sai? Como que sai?